Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: minha casa será chamada de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos muitos ensinamentos de Jesus, mas podemos elencar 4 ensinamentos que eles são gradativos, que eles têm a ver com aquilo que é a nossa experiência com Deus, a nossa experiência de fé com Cristo. E essa experiência que sempre dará frutos. Por isso que no início do Evangelho nós contemplamos essa cena onde Jesus Cristo está em Jerusalém e ele vai até o templo e nesse caminho ele vai encontrar uma figueira. Vendo que a figueira estava cheia de folhas, ele vai ao encontro dessa figueira para pegar frutos, mas chegando diante dessa figueira, que estava cheia de folhas, ele não encontra fruto algum. E aqui nós temos o primeiro ensinamento. A vida cristã é uma vida com frutos. E isso aqui que Jesus Cristo nos chama a atenção tem a ver com aquilo que é a nossa vida e a nossa correspondência ao chamado de Deus. Porque a vida cristã não é só estar no caminho, porque podemos estar no caminho, vagando ou seguindo a multidão, sem saber e sem ter consciência desse chamado do caminho e daquilo que é o verdadeiro sentido deste caminho. Por isso que a figueira é um símbolo muito importante dentro da Sagrada Escritura, porque a figueira ela só dá frutos quando todo o seu redor ele está harmonizado. Ela pode encher-se de folhas, mas se ao seu redor tudo não estiver harmonizado,
ela não dará frutos. Assim também é a nossa vida, porque nós podemos estar no caminho, podemos parecer que estamos vivos, mas às vezes nesse caminho nós escolhemos a seguir não a Cristo, mas seguir pessoas. E quando nós começamos a seguir pessoas, nós deixamos de seguir a Cristo e vamos mudando o anseio do nosso coração. E aí o nosso coração ele vai se enchendo de carências e nós vamos, dia após dia, se dispersando da caminhada. Por isso que há muitos que fazem um encontro, têm uma experiência com Deus e começam a seguir esse caminho. Mas quando chegam e encontram um ambiente que não favorece o crescimento na fé, a experiência de fé, essa pessoa facilmente ela vai desistir, porque ela não vai ser capaz de dar frutos. Porque somente quando nós seguimos verdadeiramente a Cristo, nós somos capazes de dar frutos. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos inicia com essa exortação. A exortação que nós precisamos ter esse grande cuidado com quem nós estamos caminhando e quem nós estamos seguindo, a multidão ou Jesus Cristo. Porque nós podemos parecer que estamos vivos, porque estamos no caminho, mas pode ser que a nossa vida ela não esteja dando frutos e a nossa vida está sendo uma vida estéril. Por isso que nós temos esse primeiro cuidado na nossa vida espiritual, no nosso crescimento na relação com Deus. O segundo cuidado vem quando Jesus Cristo vai até o templo e lá ele encontra aquele monte de pessoas que estão tornando o templo de Deus, a casa do Pai, uma casa de comércio. E aqui nós precisamos também ter esse grande cuidado, porque nós também podemos começar a transformar a casa de Deus, a igreja, numa grande casa de comércio. Quando nós vamos até a igreja só para receber coisas, quando nós não vamos para nos relacionar com Cristo, quando nós não vamos para crescer e entrar na intimidade com Deus, nós começamos a seguir, a ir à igreja, a cumprir os preceitos unicamente para ganhar alguma coisa em troca. E isso também é perigoso, porque uma hora ou outra nós não vamos receber aquilo que nós desejamos. E quando nós não recebemos, começamos a nos frustrar e começamos a desanimar até abandonar o caminho, abandonar a igreja. Depois, temos o terceiro ensinamento, que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre esta realidade da nossa vida, que é a vida de fé. Jesus ele vai chamar a atenção dos seus discípulos e vai dizer: tende fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Veja que Jesus Cristo, ele nos chama a essa atenção sobre essa prática da fé. Essa prática da fé que inicia no nosso coração e na nossa consciência, através dessa convicção e confiança de que o que nós pedimos a Deus, Ele realiza. Mas não os pedidos que partem das nossas paixões, mas sim os pedidos que partem do anseio do nosso coração. Porque Deus, Ele só nos dá uma coisa quando nós realmente precisamos dessa coisa. E essa coisa vai ser obra de salvação na nossa vida. Mas aqui Jesus Cristo também nos está chamando a atenção sobre uma outra realidade, porque Ele fala sobre essa realidade de dizer a uma montanha que ela se atire no mar. E se você tiver fé nisso e não duvidar no coração, essa realidade acontecerá. E aqui nós vemos algo muito importante, porque a fé ela nos leva sempre
a uma prática. Quando nós dizemos a uma montanha, atira-te no mar, Jesus está nos chamando a atenção à prática. Porque nós precisamos ir até essa montanha e começar a cavar essa montanha e carregar essa montanha para o mar, para tirá-la no mar. Veja que as coisas não acontecem de forma miraculosa. Elas dependem também da nossa liberdade. Elas dependem das nossas atitudes. Porque se nós não contribuirmos com a nossa liberdade, com as nossas atitudes, nada acontecerá em nossa vida. Esse é o grande mistério da fé. Um mistério da fé que se traduz sempre em obras, em prática. Por isso que não podemos ficar na igreja só para dizer que crê, para ver coisas miraculosas, mas precisamos estar na igreja, no seguimento de Jesus Cristo, para servir, para trabalhar, para ter a atitude de nos colocar a serviço como instrumentos de salvação para outras almas, para que possamos contribuir com essa obra de salvação. E isso sim é dar frutos de salvação para o reino dos céus. E por fim, Jesus Cristo nos chama à quarta prática que nós precisamos realizar na nossa vida, que é a prática libertadora, que é o perdão. E ele vai dizer: por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que o já recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Veja que Jesus Cristo ele coloca uma condição e vai dizer: quando estiverdes rezando, em qualquer circunstância, perdoai aqueles que, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoai essas pessoas. Porque a falta de perdão, ela se torna uma barreira na nossa vida de oração, na nossa relação com Deus. Porque Deus é perdão, Deus é misericórdia. E nós só conseguimos experimentar essa relação com Deus através do perdão, através da misericórdia. Por isso que Jesus Cristo nos ensina esses 4 passos para uma vida cristã verdadeira e fervorosa. Essa vida onde nós precisamos reconhecer que precisamos dar frutos e precisamos seguir a Cristo verdadeiramente. Essa vida onde nós precisamos ter cuidado para não transformar a casa de Jesus Cristo, a casa de Deus, a igreja, em casa de comércio, para ir buscar alguma coisa em troca. Precisamos ter cuidado com a nossa prática de fé, que não é uma coisa miraculosa ou fantasiosa ou uma coisa ali mágica, mas sempre uma fé que se traduz em práticas, em atitudes verdadeiras e concretas. E depois o perdão, que abre as portas para essa relação íntima com Deus, para que Deus realmente ele possa cada vez mais atender os nossos pedidos, esses pedidos que estão vinculados à vontade do Pai do céu. Assim, seremos realmente verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores daquele que é o único caminho, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.